vou introduzir com uma experiência pessoal. Primeiro, né, já confessando, até pouco tempo atrás, né, vergonhosamente, eu não sabia quase nada de espiritismo. Já tinha tido amigos espíritas, em vários eventos ou oportunidades evangelísticas, tive contato com espíritas, mas eu vim descobrir recentemente que eu sabia quase nada. Da mesma maneira como, há um tempo atrás, eu descobri que o meu conhecimento do islamismo também era quase nulo. Então, a gente vai tendo oportunidades na vida que a gente vai tendo que perceber a importância de saber certas coisas, né? Do contrário, a gente sabe que existe, mas não sabemos nada, e se nós queremos ser intencionais no nosso evangelismo, a gente precisa conhecer. A gente precisa conhecer. E como foi esse processo para eu descobrir que eu sabia quase nada? Há um tempo, eu já tenho um grupo um clube do livro, tá? Com a Maria, que é da igreja, e com a Tereza. E aí, né, desde que eu entrei nesse clube do livro, eu tenho escolhido livros que não é de surpreender ninguém, do Tim Keller. E a gente tem estudado junto, lido junto. E elas chamaram uma conhecida da Maria, uma pessoa muito legal, nossa, queridíssima demais. E ela fazia parte desse clube do livro, até antes de eu entrar. Muito interessada, né? Uma pessoa incrível. E ela participava com a gente e assim, comentava, conversava, né? E são livros cristãos, né? Essencialmente falando do Evangelho, muitas vezes livros mais voltados para uma defesa até apologética do cristianismo. E a gente conversava, discutia tudo, e eu só sabia de uma informação, que aquela moça não ia para a igreja porque ela tinha tido um trauma no passado, né? Por conta do seu pai, e eu sabia que por isso ela não ia para a igreja, mas as conversas que nós tínhamos indicava que ela tinha, né, um bom conhecimento do cristianismo, né, e tudo, e acreditava naquelas coisas que a gente conversava, só não ia para a igreja por conta, né, dessa situação, desse trauma que ela tinha tido, tudo, em relação à postura do pai dela na infância dela. E aí foi assim por um bom tempo. A gente leu alguns livros juntos e conversava, e eu quase chegava a tratá-la como uma cristã, só que não ia para a igreja, né? Uma desigrejada, mais ou menos assim. Embora eu não sou adepto a considerar pessoas desigrejadas cristãs. Mas aí chegou um dia que eu vi um filme chamado Nefários. É um filme que ficou famoso há um tempo atrás, que era um filme sobre possessão demoníaca, muito bom por sinal. E eu chamei, né, essas irmãs do Clube do Livro para assistir esse filme. E a gente assistiu, era um filme, de novo, né, sobre possessão demoníaca, e acabou o filme e a gente começou a conversar sobre isso, né, sobre possessão demoníaca, as experiências que nós já tínhamos tido sobre esse assunto. E eu fui lá e a gente conversando, e essa irmã essa pessoa, né, essa amiga bem quietinha. E aí eu cheguei, já acabando assim, né, à noite, eu cheguei para ela e perguntei, né, você já teve alguma experiência assim? E ela olhou para mim e falou assim, muitas. Aí eu falei assim, nossa, sério, né? Me conte mais. Ela falou assim, então, eu sou espírita e eu vou... Putz, meu, na hora que ela falou isso, eu falei, mas eu falei tão contra tantas religiões, inclusive o espiritismo, falei tão contra. Eu usei argumentos tão pesados, né? Eu falei coisas tão... Enfim, como é que essa pessoa é espírita há tanto tempo e ela estava ali passando desapercebida e conversava, e concordava, e pontuava, e falava as coisas assim, como se ela estivesse alinhada com a gente. O único problema dela é que ela não tinha entendido a importância da igreja. Eu fico, como isso é possível? E aí eu pensei, bom, então ela deve ser uma espírita bem fraquinha, né? Deve não saber nada do espiritismo. E na verdade,
ela frequenta as reuniões espíritas já há muito tempo. Ela sabe muito. E ela falou assim, olha, e eu perguntei, mas o que você está fazendo com a gente? Ele falou assim, não, eu gosto muito das reuniões de vocês. Eu aprendo muito. E eu gosto muito, e sabe, eu sou uma apreciadora de Jesus, como todo bom espírita, vai falar, Jesus é incrível, Jesus é maravilhoso, etc. E aquele dia eu fiquei de boca aberta, eu falei assim, como isso é possível? E acho que a grande dificuldade do espiritismo, sobretudo no Brasil, que temos na nossa essência um DNA sincrético, o espiritismo passeia muito bem por aqui, né? Então, é muito comum pessoas espíritas que estão em vários lugares e têm crenças extremamente misturadas e que concordam com o que você fala, né? Eu já tive uma outra experiência que eu fui evangelizar uma pessoa que professava o espiritismo, e aí tudo que eu falava, a pessoa falava, é isso mesmo, eu acredito, e tudo bem. E eu falei, não, mas você percebe que eu estou indo contrário ao espiritismo? Não, mas está todo mundo certo. Então, há uma dificuldade muito grande dentro do espiritismo, por conta desse fator sincrético, e que nem sempre as pessoas vão se apresentar desse jeito, tá? Mas elas estão por aí. Inclusive pessoas que nem se dizem espírita, por conta de o espiritismo ter se popularizado tanto, principalmente no contexto brasileiro, parece que as pessoas, por exemplo, eu tinha vários amigos que nem sabiam o que era espiritismo direito, mas diziam que acreditavam na reencarnação, porque é mais fácil de digerir. Por exemplo, você falar para alguém que você acredita que depois da morte as pessoas vão pagar pelos seus pecados, é muito duro. Que talvez os entes queridos que essas pessoas perderam passarão a eternidade no inferno, é muito duro. Mas quando você diz para as pessoas que... então, ok, isso é muito duro. Mas também dizer, depois da morte não há nada, depois da morte há só um vazio, você vai ser comido, né, dentro do caixão e acabou para você, também é muito duro para as pessoas. Então, entre essas duas realidades maiores, né, de um contexto em que ou você diz tudo que existe é matéria e energia e depois da morte não há nada, ou seja, seus parentes, seus entes queridos que morreram, acabaram, você nunca mais vai revê-los. E do outro lado dizendo, olha, se eles não querem em Jesus, eles estão no inferno por toda a eternidade. Agora, surge alguma coisa no meio e diz, não, as pessoas precisam pagar pelo que elas fizeram, tá? Porque senão não há um incentivo para você ser bom. Inclusive, depois eu vou falar sobre algo que o Caio falou aqui, sobre esse negócio que a gente deveria sentir envergonhado pelos espíritos, de fazerem muita caridade. Eu vou falar sobre isso depois. Mas, então, eu preciso de alguma punição, mas não pode ser eterna e não pode me fazer não ter contato com os meus entes queridos. Então, e aí vem o Espiritismo e diz, você reencarna, então a sua alma ela é imortal, ela vai continuar existindo. Se você cometeu pecados, você vai voltar, né, para poder redimir. Daí vem a expressão, estou pagando os meus pecados. Sempre tive curiosidade de onde essa frase surgiu, porque no cristianismo não faz sentido dizer que você está pagando pelos seus pecados, se a essência do cristianismo é que alguém pagou em nosso lugar e que nós não pagamos pecados aqui na Terra. Nós podemos sofrer consequências naturais dos nossos pecados, mas não é que eu estou pagando por meus pecados. Essa frase vem de um contexto espírita. Então, na reencarnação, né, você vem os espíritos que se arrependem, porque tem espíritos bons e ruins. Os espíritos que se arrependem dos seus maus feitos, eles recebem uma oportunidade de voltar, de se reencarnar, e nessa reencarnação eles podem pagar pelos seus pecados por meio do sofrimento. Então, o Espiritismo explica o sofrimento da perspectiva de pecados que você cometeu em vidas passadas. Por isso que você está pagando pelos seus pecados. Então, ou seja,
é uma visão extremamente positiva nesse sentido, porque você fala, cara, eu perdi um ente querido, não quer dizer que ele está no inferno. Se ele fez coisas boas, ele vai reencarnar num outro mundo, porque no Espiritismo não existe um mundo só, tá? Isso surgiu porque lá atrás começaram a falar, peraí, o mundo, eles acreditam em Moisés, certo? E acreditam em Jesus. Então eles acreditam que o mundo foi criado por Deus e que existiam 2 seres humanos no começo, Adão e Eva. Então, como explicar a quantidade de pessoas no mundo se originalmente existiam só 2 espíritos? Se é um processo de reencarnação, então seria 102 pessoas no mundo. E aí há essa teoria de que, na verdade, existem vários mundos, tá? Com diferentes níveis, e as pessoas, e aí Deus, né, criou todos os seres, espalhou por todos esses mundos, e na medida que as pessoas vão morrendo e reencarnando, se elas viverem uma vida boa, elas vão reencarnar em um outro mundo melhor até chegar numa vida plena e feliz. E se as pessoas fizeram coisas ruins, elas vão ficando em mundos inferiores e vão tendo vidas de sofrimento para pagar pelos seus pecados. Mas, ou seja, não é um sofrimento eterno. Tudo depende da pessoa fazer coisas boas. Então há um incentivo por fazer coisas boas, há um incentivo por viver uma vida moral, há a possibilidade de você conversar e ter contato com seus entes queridos, mesmo após a morte. Então, ou seja, por conta dessa visão muito, entre aspas, positiva, o Espiritismo se difundiu muito, principalmente, né, em regiões sincréticas como a nossa. E aí tem várias vertentes do Espiritismo. Nós aqui, né, temos um Espiritismo muito influenciado por religiões de matriz africana, né, quando você pensa no Candomblé, na Umbanda e outras vertentes. E aí, só um detalhe, o Espiritismo kardecista, ele originalmente é um Espiritismo de elite. E não gostam que você confunda o Espiritismo kardecista com o Candomblé, Umbanda, não gosta. Da mesma maneira que a gente não gosta de ser confundido com neopentecostalismo, eles não gostam. Então você precisa entender que existem grandes diferenças, tá, nessas vertentes, ainda que consideremos tudo Espiritismo, existem grandes diferenças. Mas eu estou explicando por que se popularizou e por que é importante a gente entender o Espiritismo, porque as pessoas estão aí. Há uma pesquisa que foi feita no censo de 2010, tá? Então já está ultrapassada, mas que no censo de 2010, nos últimos 10 anos, o Espiritismo, então de 2000 a 2010, o Espiritismo foi a religião que mais cresceu no Brasil. Mais do que o cristianismo, mais do que o catolicismo, mais do que qualquer outra coisa, o Espiritismo foi a que mais cresceu. Não vi agora dados mais recentes, mas, diferente do mormonismo que nós vimos na última aula, o Espiritismo está aí com muita força, tá? E as pessoas podem não estar levantando uma bandeira de que são espíritas, mas, na verdade, são, né? Igual eu descobri na minha experiência pessoal. O Espiritismo, na essência, ele se diz, e até por conta do que eu vou falar agora, que o Espiritismo kardecista ele é muito elitista, porque ele foca muito em um tripé, tá? Em 3 aspectos, que eles dizem que são uma religião, sim, então tem o aspecto da religião, mas eles dizem que são uma ciência e uma filosofia ao mesmo tempo. Religião, né, na mentalidade popular, é uma coisa que engana geralmente gente pobre. Mas ciência e filosofia geralmente é ligado à elite. Então, o Espiritismo kardecista sempre enfatiza de que eles são, além de uma religião, eles são uma ciência e uma filosofia. Tá? Então, existem elementos filosóficos, né, que explicam a origem, o destino na alma, o sentido da vida humana, com base numa evolução espiritual. Então, eles vão chamar isso de um aspecto filosófico do Espiritismo. Um aspecto científico, que é a ideia de estudar fenômenos mediúnicos espirituais de uma forma experimental. A exemplo do que Allan Kardec fez no começo do Espiritismo, né, em que ele foi estudar
essas situações estranhas de mesa girando, de copos andando sozinhos na mesa. Então a ideia era estudar e explicar isso, por isso que eles chamam o Espiritismo de uma ciência também, né? Uma explicação natural desses eventos que nos são desconhecidos. E o aspecto religioso, né, embora não tenham dogmas rígidos como nós temos, eles apresentam uma visão espiritualista da existência com conceitos, né, de uma moral cristã, que eles emprestam totalmente do cristianismo, com a ideia de reencarnação. Alguns pontos curiosos, né? Lembra que quando a gente estudou islamismo, a gente viu que o islamismo diz que eles são a terceira onda, né, dentro das religiões monoteístas, que eles acreditam em Moisés, inclusive o Alcorão diz isso, acreditam em Jesus, e aí então vem a terceira e última revelação, que é por meio de Maomé. O Espiritismo é muito parecido nesse sentido, porque eles também acreditam em Moisés, eles também acreditam em Jesus, mas eles acreditam que há uma terceira revelação que vem explicar certas coisas que ficaram ocultas nas revelações anteriores, né? Não somente acrescentar, mas aquilo que Jesus falou, e isso é muito interessante, eu não sabia, eles dizem que Jesus ele sabia da verdade, mas o mundo ainda não estava preparado. O mundo não tinha o conhecimento científico e filosófico suficiente para aceitar todas as verdades que Jesus tinha para passar. Então Jesus falou de maneira enigmática, as pessoas não entenderam certo na época. Por exemplo, quando Jesus diz para Nicodemos que era necessário nascer de novo, o espírita olha isso e fala assim: vocês nunca entenderam, mas isso é reencarnação. Não é experiência de conversão. É que é necessário que nós nasçamos de novo para pagar os nossos pecados. Ou, por exemplo, quando Jesus diz que na casa do meu pai há muitas moradas, o espírita olha isso e fala: tá vendo? Esses são os mundos existentes. Não existe um mundo só, não existe só esse lugar. Tem vários mundos que a gente vai passando de um para o outro ou regredindo de um para o outro, dependendo da qualidade da nossa vida vivida. E aí tem vários outros textos bíblicos que eles interpretam dessa maneira e dizendo assim, é claro que as pessoas da época não podiam ter entendido porque eles não tinham chegado a essa compreensão ainda, mas Jesus falou por esses métodos enigmáticos que aí sim, com revelação posterior, isso foi sendo decifrado, que é basicamente isso que eles chamam da codificação de Allan Kardec. Então, a base de autoridade do Espiritismo, não adianta você discutir com ele citando textos bíblicos, embora eles acreditem na Bíblia, mas eles vão falar que a maneira de você interpretar esses textos, de uma época que eles não estavam preparados ainda para lidar com isso, depende de outros espíritos, né, de outros médiums, não só Allan Kardec, tá? Eles acreditam que existem outros, né, muitos outros médiums que na história receberam informações de espíritos que morreram e aí então estavam informando a verdade para as pessoas, né? Então eles acreditam nessa continuação da revelação que é dada por meio desses espíritos que estão perambulando por aí. Uma outra curiosidade, né? Os espíritos morrem e eles podem ficar tanto circunscritos ao lugar onde eles viveram, né, perto da família, tentando se comunicar. Existem espíritos maus, né, que tentam prejudicar as pessoas. Existem espíritos bons que tentam ajudar as pessoas. Esses espíritos podem ficar perto ali dos familiares, tanto quanto alguns espíritos podem passear pelo mundo todo, né? Eles podem se distanciar de onde eles viveram. Então tem uma série de doutrinas a respeito dessas possibilidades de que um espírito faz, como ele se comunica. O Caio até mencionou sobre isso. Eles não acreditam em demônios, isso é importante. Então, né, o Caio até mencionou, né, expulsão de demônios. Para eles não é expulsão de demônios, para eles é espíritos maus, assim como existem espíritos bons, que podem possuir pessoas.
Mas são espíritos de pessoas que já viveram e que estão ali, almas vagantes, e aí então eles podem dominar sobre certas pessoas, etc. Então, não há, na opinião deles, pelo menos no kardecismo, uma possessão demoníaca, e sim espíritos que podem ser bons, né, espíritos de luz, ou podem ser maus. Então tem toda essa diferença na maneira de lidar com isso, por exemplo, como outras vertentes. O Caio falou dos livros principais, né? Embora esses livros sejam muito importantes, não existe um cânon fechado, porque eles vão acreditar na Bíblia, né, de novo, sendo interpretada por esses outros textos, mas não há um compêndio fechado de livros sagrados, porque eles acreditam que os espíritos continuam se revelando, eles continuam falando verdades, né? Então, embora seja para você conhecer o espiritismo, é bom que você leia esses livros, né, que o Caio citou, principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí tem um livro que acho que, se você quer ser introduzido ao Espiritismo, esses outros livros são muito grandes. É um livro um pouco menor, de umas 250 páginas, também escrito por Allan Kardec, mas que chama O que é o Espiritismo? Então ele já é mais um resumo, mais um compêndio de uma série de doutrinas espíritas, que é uma resposta de Allan Kardec a objeções que eram feitas já naquela época por críticos à cosmovisão espírita. Então aí Allan Kardec escreve esse livro, que é o Espiritismo, e aí, depende da versão que você adquirir, ele tem um resumo, ainda para facilitar, no final do livro, tem algumas páginas ali de resumo da visão espírita, e com esse resumo, eu vou fazer um resumo do resumo, e vou trazer aqui quais são as principais, os princípios fundamentais do Espiritismo, segundo esse livro de Allan Kardec, o que é o Espiritismo, okay? Para ir direto na fonte. E aí a gente vai traçando as principais diferenças do cristianismo e do Espiritismo. Então, princípios fundamentais. Deus é a inteligência suprema, eterna, imaterial, imutável, justa e boa. Então, até aqui a gente poderia pensar, né? Estamos muito próximos. Inclusive, irmãos, existe uma vertente já até meio antiga, dentro de um contexto, sobretudo brasileiro, que é sincrético, que vocês já ouviram falar de cultos ecumênicos. São cultos em que você coloca outras religiões como se todos estivessem adorando o mesmo Deus, orando ao mesmo Deus, né? Já ouviram provavelmente falar sobre isso. E aí tem lá um espírita, e aí a gente vai dizendo, não, estamos adorando o mesmo Deus, só que isso é extremamente equivocado. Porque por mais que possa parecer várias coisas, né? Porque eles dizem, não, acreditamos em Moisés, em Jesus e tudo isso, lembra, caminha até a segunda página. E aí você vai perceber que o Deus do espírita, embora ele tenha atributos que compartilhamos, né, dentro da visão que temos do Deus bíblico, não é um Deus triuno. Portanto, não é o mesmo Deus. Jesus não é de forma alguma divino. Jesus é apenas uma excelente criação de Deus, um excelente espírito. Outras pessoas, inclusive, se atingirem o patamar de Cristo, são chamados de Cristos também. Então, de forma alguma é o mesmo Deus, porque o nosso Deus é triuno, Jesus é divino, para eles Jesus é uma excelente criação de Deus, mas não é o próprio Deus. E de forma alguma morreu para perdoar pecados. De forma alguma. Jesus é um bom guia, Jesus é um bom mestre, Jesus é um espírito elevadíssimo que devemos imitar, por isso que eles têm tanto apreço por Jesus, mas Jesus não é Salvador. Okay? A única maneira de você ser salvo na visão espírita é você reencarnando e pagando pelos seus pecados através do sofrimento. Bom? Então, ainda no princípio fundamental, Deus criou a matéria e os espíritos, que são seres inteligentes encarregados de administrar o universo e que evoluem para se aproximar mais cada vez da divindade.
Tá? Então essa é a ideia por detrás do espiritismo. Os espíritos são o princípio inteligente do universo e possuem um corpo fluido chamado perispírito. Eles percorrem o espaço e constituem o mundo invisível. Foram criados simples e ignorantes, mas são perfectíveis, né? Eles podem ser aperfeiçoados e evoluem moralmente e intelectualmente. Então não existe no contexto espírita a ideia do pecado original. Tá? Todo espírito ele é criado puro e ele, ainda que ignorante, mas ele pode ir se aperfeiçoando. Então não há esse elemento do cristianismo do coração que é contaminado desde na sua concepção com o pecado original que herdamos de Adão e Eva. Isso não existe no espiritismo. Nós nascemos como páginas em branco enquanto a origem do espírito. Mas depois o espírito ele continua o mesmo, só que com encarnações diferentes, tá? Que ele pode ir melhorando tanto quanto ele pode ir piorando. Deus deu aos espíritos o livre-arbítrio para progredirem rumo à felicidade suprema, igual eu falei, né? Nesses diferentes mundos que existem, alguns mundos são elevados, outros mundos são inferiores, e aí dependendo da sua vida você vai subindo ou descendo. Então você tem o livre-arbítrio e através desse livre-arbítrio você pode chegar à sua felicidade suprema. A evolução pode ocorrer pelo caminho do bem, que é o caminho mais curto, ou do mal, que é mais longo. Você vai precisar de mais reencarnações, mais sofrimento, etc. O mal, na visão espírita, não foi criado por Deus, mas ele surge da desobediência à sua lei. A encarnação não é um castigo, mas é um meio de progresso. O castigo é o sofrimento, mas a encarnação em si é um método ou um meio de progresso, de você viver uma vida melhor para você alcançar novos níveis ali em mundos ou na própria felicidade na sua vida. Então, um espírita que vive uma vida muito boa entende que ele é um espírito mais iluminado, mais elevado, porque quer dizer que a vida passada ou passadas dele foram boas. Aquelas pessoas que estão vivendo uma situação muito pobre, muita doença, muita desgraça, é porque na vida passada você fez muita coisa errada, então, entre aspas, a culpa é sua mesmo, você está sofrendo por sua própria razão. E há até aqueles que digam que é bom que você sofra, porque você sofra muito de uma vez, porque você está pagando muitos pecados de uma vez só. Tá? Então tem essa visão também. Mas a origem desses vários mundos foi justamente para explicar como que a gente pode ter 7 bilhões de pessoas no mundo, sendo que teve 2 seres originais. E a explicação não, tem outros mundos. Mas aí, beleza, uma coisa é dizer tem outros mundos, outra coisa é dizer que esses mundos têm níveis diferentes. Né? E aí a explicação justamente é razoável, né? A criação de níveis diferentes para explicar. Esses seres todos iluminados, né? Que são seres bons, que reencarnaram e foram evoluindo. Aonde eles estão? Não, eles estão em outro mundo. Aqui o planeta Terra é um mundo meio intermediário. Tem como você regredir, mas tem como você melhorar. Tá? Então, a explicação, onde estão todos os seres mais iluminados? Não, eles já foram para outros mundos mais elevados. Inclusive, eu vi um argumento do Augusto Nicodemos muito bom sobre esse tema, que ele falou o seguinte: o Espiritismo alega que ele é a terceira revelação maior, né? Então temos Moisés, depois temos Jesus, então vem Allan Kardec. E aí ele vem explicar coisas que estavam ocultas ou que ainda não tinham sido reveladas, explicadas bem, né? Agora com o nível do progresso científico, filosófico que nós chegamos, aí então veio essa última revelação. Só que, se essa é uma revelação que veio só no século XIX, há de se esperar que o Espiritismo trouxesse alguma novidade, certo? Para justificar essa última e maior revelação. O problema, segundo Augusto Nicodemos,
o Espiritismo não trouxe nenhuma novidade. Porque você tem a tradição de procurar um relacionamento com mortos muito tempo atrás. A Bíblia, Moisés já fala, Deus, por intermédio de Moisés, já fala que era proibido você tentar comunicar-se com mortos. Há muito tempo atrás. Por exemplo, existe a visão de reencarnação em outras religiões e outros povos antiguíssimos. Entendeu? Então, não há nada novo, essencialmente, na visão que Allan Kardec traz. Não há nada novo. Então, por isso que chamar o Espiritismo de uma terceira e última revelação de coisas que outrora estavam ocultas ou não foram reveladas, não é uma verdade, porque não há nada novo no Espiritismo, e sim uma reunião de coisas, de religiões ou de tentativa de explicações de coisas que já estavam sendo comunicadas há muito tempo. Então, esse é um argumento que eu achei bem interessante, já que eles alegam que o Espiritismo é essa terceira revelação, mas de revelação mesmo, de novidade, não veio nada, né? Porque tudo já existia já há muito tempo. Continuando. O sofrimento na vida material é consequência das escolhas do espírito e pode ser um meio de expiação e aprendizado. O espírito evolui por múltiplas existências, adquirindo experiências e corrigindo erros. A quantidade de encarnações necessárias depende do esforço de cada espírito. Deus não impõe punições eternas, sempre há possibilidade de arrependimento e de progresso. É por isso que se popularizou muito essa visão. A verdadeira vida do espírito é espiritual, a vida material é só temporária, na visão, pelo menos é o que diz. Eu estou lendo trechos do próprio livro, tá? Que é a fonte original lá, escrito por Allan Kardec. No intervalo entre as encarnações, o espírito analisa os seus erros e planeja sua próxima vida. Tá? As dificuldades enfrentadas na Terra estão ligadas às falhas do passado, a diferentes mundos, como eu já disse, cada um segundo a evolução. A Terra é um mundo de provas e expiações, mas pode evoluir para um mundo melhor. Então, esse mundo pode evoluir também, né, na medida que mais espíritos vão passando de nível e mais espíritos vão melhorando. Espíritos muito atrasados são enviados a mundos inferiores para recomeçar a sua jornada. Deus envia espíritos superiores para guiar a humanidade, como Moisés e Jesus. Não é? Porque a gente teria que explicar. Espera aí, se a Terra é um mundo intermediário, o que Jesus estava fazendo aqui? É óbvio. Se as pessoas vão melhorando, por que um espírito puríssimo como Jesus, ou Moisés, ou Allan Kardec, estava aqui? É porque Deus envia esses espíritos, faz essa transição de mundos para que esses espíritos melhores nos guiem, né? Então, é essa a explicação que eles dão. O Espiritismo é apresentado como uma continuação da revelação divina, esclarecendo verdades e combatendo o materialismo. Eles também são contra o materialismo, então tem várias coisas que a gente vai caminhar juntos, né? Mas obviamente não dá para caminhar com boa parte do Espiritismo. Para eles, o egoísmo e o orgulho são as principais causas do sofrimento humano. Como Caio disse, a caridade é a principal ferramenta para o espírita evoluir e você ter níveis melhores, né? Então é através da caridade, por isso há esse esforço tão grande. E aí eu já aproveito aqui para falar. Por certo lado, o que o Caio falou, que a gente deve se sentir envergonhado pela caridade dos espíritos, vou ter que concordar e discordar. Discordar, porque obviamente Deus, durante toda a história, derramou caridade em nossos corações, motivados pelo Evangelho. Então, basta você, por exemplo, quando os afegãos estavam no aeroporto, ou qualquer outra situação de calamidade, você vai sempre ver cristãos.
A maior parte das pessoas que estavam ali no aeroporto eram cristãos, mesmo sabendo que os muçulmanos adoram matar cristãos em outros países. E nós estamos lá para ajudar. E não é porque isso é mérito nosso, é porque o Evangelho da Graça é tão poderoso que ele transforma as nossas vidas em pessoas generosas. Ok? Então não tem como nós negarmos isso, porque isso seria uma falha em admitir como Deus tem trabalhado no meio do seu povo. E outra, quando nós fazemos caridade, nós não fazemos em benefício próprio. O espírita faz em benefício próprio. Porque para ele, caridade significa que ele vai reencarnar no mundo melhor e vai ter uma vida melhor. Então ele serve o outro na medida em que ele está procurando o seu próprio benefício, no final das contas. Mas quando nós fazemos caridade, nós não temos nada a ganhar com isso, porque a nossa mentalidade é que fazemos caridade porque nós já ganhamos tudo com isso. Porque nós já fomos salvos em Jesus e não precisamos alcançar uma vida melhor ou uma salvação por meio das nossas obras de caridade, nós podemos fazer por conta do outro, para benefício do outro. Não porque eu vou ganhar alguma coisa numa vida posterior por conta disso, entendeu? Então, a motivação espírita para fazer caridade, ela é sempre voltada para si mesmo, no final das contas. Então, por isso que eu não compartilho muito que a gente deveria se sentir envergonhado, porque é uma motivação egoísta, e nós temos uma motivação extremamente diferente. Eles fazem para receber, nós fazemos porque já recebemos. Isso muda tudo. Né? E também não tem como a gente alegar que o cristianismo, em toda a história, não tem feito o seu papel de caridade, porque isso é negar a própria história, isso é negar a própria ação de Deus na nossa vida, inclusive no presente. Ok? Só para terminar essa parte aqui. A regeneração da humanidade acontecerá quando esses vícios forem substituídos pela caridade, pela humildade, e uma nova geração fundamentada no espiritismo cristão trará uma nova era de renovação moral. Tá? Então eles vão usar muito esse termo, espiritismo cristão, mas não se confunda, de cristão não tem nada, porque o Cristo deles não é o mesmo Cristo que nós. Eles consideram Jesus Cristo como um espírito excelentíssimo, como um guia moral, como um bom mestre, mas experimente falar de Jesus como o próprio Deus ou como alguém que morreu para perdoar nossos pecados e, obviamente, eles vão discordar de você. Okay? Irmãos, como já estamos terminando o nosso tempo, eu vou deixar para a próxima aula a gente continuar. E aí a ideia é mostrar os textos bíblicos, tá? Trabalhar mais com os textos bíblicos, a maneira como a gente vai lidar na prática com pessoas espíritas. Vamos falar também sobre as diferentes vertentes do espiritismo, tá? Da Umbanda, Candomblé, como explicar certas coisas. Então, a gente vai continuar. Mas se alguém tem alguma pergunta sobre o que foi, ou contribuição, sobre o que foi falado hoje até aqui, então eu quero dar essa possibilidade aos irmãos. Fih, depois Michel. O concordar é mais no sentido de que, de fato, eles fazem caridade. Não que a gente deveria se sentir envergonhado no sentido de que Deus não tem usado a sua igreja para fazer obras de caridade. Não concordo com isso. Deus tem usado, sim. Mas é mais no sentido de que eles fazem mesmo e, às vezes, traz a aparência de que, às vezes, até enfatizam mais isso do que nós. Então, é mais nesse sentido que eu ia falar que eu concordaria, entendeu?